Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de número 31 em diante. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns e outros, dizendo: que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. É maravilhoso falar de Jesus, é maravilhoso falar do seu trajeto, é maravilhoso falar da sua obra, dos dias em que ele esteve aqui, mas mais maravilhoso ainda é saber que a obra dele continua, com a mesma característica maravilhosa, com os mesmos sinais, com o mesmo poder, com a mesma eficácia. Isso é extraordinário. Como é bom saber e quão privilegiados somos por poder viver a vida com Jesus, mesmo não estando dentro do período do seu ministério. Jesus vai a Cafarnaum, ele desceu a Cafarnaum, porque ele estava na sua cidade, ele estava em Nazaré. E a Bíblia diz que ele foi expulso de lá, porque também era um sábado, e ele também, como era o seu costume, foi à sinagoga em Nazaré. E ele então se levantou para ler, e a ele foi dado o livro do profeta Isaías, e quando ele abriu o livro, ele achou o lugar que estava escrito que o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele começa a ler, e ele diz nessas palavras: o Espírito do Senhor é sobre mim. Isaías, uma profecia tão esperada pelos judeus, e de repente Jesus começa a ler, porque lá em Isaías está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas Jesus, quando começa a ler, ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque estava se cumprindo aquela palavra ali, exatamente naquele dia. Tantos lugares do mundo tal profecia poderia se cumprir. De repente, um vilarejo de má fama, Deus escolhe para se cumprir ali. Num sábado, Jesus diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, e Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele, lendo isso, fecha o livro, e ele começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ele estava dizendo: Deus escolheu esse lugar, Deus escolheu vocês, para vocês presenciarem o cumprimento dessa profecia. Mas, ali dentro daquela sinagoga em Nazaré, começaram a dizer: mas este não é o filho de José? Então, todos na sinagoga, versículo 28, diz que eles se encheram de ira. Eles ficaram tão irados que se levantaram e expulsaram Jesus da cidade. Levaram até o cume do monte. Veja o que diz o versículo 29 no final: para ali o precipitarem. Jesus não simplesmente foi rejeitado pelo seu povo, pela sua cidade, a cidade em que ele foi criado, Nazaré. Eles se encheram de ira que eles levaram Jesus até o cume do monte para jogar Jesus lá de cima. Mas de alguma forma especial e sobrenatural, a Bíblia diz que Jesus se retirou passando pelo meio deles. Não era tempo de Jesus morrer, havia uma obra a se cumprir. Então ele desceu a Cafarnaum, foi lá para as margens do mar da Galileia e se estabeleceu ali. Passou a morar em Cafarnaum. Mas nesse início, como ele não tinha tempo a perder, ele vai à sinagoga, como era costume, os sábados. Desceu a Cafarnaum e ensinava nos sábados. E um desses sábados, aqueles crentes da sinagoga, aqueles judeus que frequentavam a sinagoga, eram só os judeus que podiam entrar ali, eles se admiravam dos ensinos de Jesus, admiravam-se da sua doutrina, a forma que Jesus ensinava, porque era um ensino diferenciado.
a diferença do ensino, além da sabedoria, como eles mesmos descreviam, porque a sua palavra era com autoridade. Mesmo Jesus sendo um cidadão comum, filho de um carpinteiro, recém-saído de um vilarejo pobre, quando ouviam Jesus ensinar, diziam: a palavra dele é como de alguém superior, é um doutor falando, parece ser um rabi falando. E nós não vimos ele dentro de sinagoga nenhuma, aos pés de rabi nenhum aprendendo. Nós não sabemos onde ele se formou, mas ele fala com muita propriedade. Porém, a autoridade espiritual, ela se revela não apenas na oratória, que Jesus tinha uma muito boa. Não era apenas a dialética de Jesus que demonstrava que seu ensino tinha uma autoridade. De repente, dentro da sinagoga, um homem, dentro da igreja dos judeus, sinagoga era a igreja dos judeus, onde eles liam a palavra, a arma de guerra. Mas ali dentro, não foi fora da sinagoga, não foi saindo da sinagoga ou indo à sinagoga no caminho, não. E estava, versículo 33, e estava na sinagoga um homem possuído ou que tinha um espírito de um demônio imundo. Isso nos mostra que esse homem frequentava a sinagoga, que ele tinha esse espírito, que estava nele, mas que até então o espírito estava bem confortável, porque até gostava de ir na sinagoga, nada o incomodava. E diz que o melhor lugar para se esconder alguma coisa é às vistas de todos, porque todo mundo vai procurar alguma coisa em lugares escondidos. Quer esconder alguma coisa? Coloque à vista de todos. Era onde esse espírito imundo se escondia, à vista de todos, até que chegou aquele sábado. Até que um dia tão especial como aconteceu para os nazarenos, mas eles rejeitaram. Naquele sábado que Jesus disse para os nazarenos naquela sinagoga: hoje se cumpre essa palavra. Eles não gostaram e acharam Jesus prepotente. Quem é ele? Ele é o filho de José, para dizer que essa palavra está se cumprindo nele. Mas os nazarenos não entenderam. Veja, Jesus disse: hoje se cumpre aos vossos ouvidos essa palavra. Então ele estava ali, Jesus podia, no meio dos nazarenos, curar os enfermos, libertar os cativos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos. Mas eles preferiram se irar a ponto de querer matar Jesus, lançando ele de cima de um monte. Rejeitaram a Jesus. O que Jesus fez? Continuou no seu caminho. Jesus não se entregou, não se vitimizou, não recuou. Eu estava lá na sinagoga com a melhor das intenções, queria fazer o bem, mas as pessoas são ingratas, não reconhecem, e ainda querem me agredir, querem agir com violência. Não, Jesus continuou: não quer aqui, eu vou para cá. E ali em Cafarnaum, dentro daquela sinagoga, ali começa uma grande obra de libertação, quando Jesus estava ensinando a palavra, porque ensinando se aprende, a verdade é que liberta. Enquanto ele estava ensinando a palavra, a autoridade que tinha nele e na palavra que ele ensinava, aquele demônio que estava escondido naquele homem, confortável, gostava de ir na sinagoga, gostava de conversar com os irmãos, gostava de ouvir até os outros lendo a palavra, gostava até de cantar com os judeus dentro da sinagoga. Naquele dia, aquele demônio não suportou e teve que exclamar em alta voz, ou seja, teve que se manifestar, teve que se identificar, teve que dizer quem é, porque na presença de Jesus nada fica em oculto, na presença de Jesus nada se esconde, na presença de Jesus, onde a sua palavra é pregada, onde a sua palavra é ensinada com seriedade, com autoridade, não tem conforto para demônio, não tem conforto para pecado. Na sinagoga dos judeus, na igreja dos cristãos, tem que ter confrontos. O mundo espiritual tem que ser abalado. Não pode chegar ao ponto de conviver. Quem será que falava quando aquele homem falava? Ele ou o espírito que estava nele? Quando é que havia diferença entre aquele homem e aquele espírito de demônio imundo? Quem era quem quando isso se identificava? Quanto engano!
quanto à maldição, através daquele homem, vidas não receberam? Porque demônio sempre foi imundo, ele leva só maldição, só leva coisas ruins. Mas onde Jesus está, esse tipo de coisa não prevalece, esse tipo de coisa não permanece. E quando ele exclama com alta voz, dizendo que temos, veja bem, não era um. Aqui diz que ele tinha um espírito de um demônio imundo. Mas quando o demônio fala, ele diz que temos nós contigo. Porque ele nunca está sozinho. Se tem uma coisa que o adversário é covarde. Ele é cruel, ele é feroz, ele é violento, mas ele é covarde. Se ele for expulso de uma casa, quando ele voltar, ele volta com mais 7. Ele nunca está sozinho. E ele diz que temos nós contigo, vieste a destruir-nos. Nós sabemos quem tu és o Santo de Deus. Veja bem, os nazarenos não conseguiram reconhecer Jesus, nem Jesus falando, nem Jesus dizendo, hoje se cumpriu, está se cumprindo aos vossos ouvidos, nem Jesus se identificando, os nazarenos aceitaram, mas os demônios sabem quem Jesus é. Não importa se as pessoas estão rejeitando o meu e o teu Jesus, se não estão reconhecendo quem Ele é, saiba de uma coisa, o inferno, os demônios sabem muito bem quem Jesus é. Para nós é isso que importa, porque nós precisamos que eles saibam quem é o nosso Jesus. Que eles saibam quem é o nosso Jesus. Nós não tenhamos dúvidas nenhuma de quem é o nosso Jesus. Mesmo as pessoas dizendo o que querem dizer a respeito, rejeitando, não querem entregar a vida para Ele, não importa. Importa que eu e você não tenhamos dúvidas de quem é Jesus, porque se tem alguém que não tem dúvidas de quem é Jesus, são os demônios. Sabemos bem quem o Senhor é. O Senhor não é só um profeta, como dizem por aí. Jesus só foi um profeta, como foi Maomé, como foi Buda. Jesus não veio só como um ser de luz. Jesus não veio como apenas um mensageiro da paz, não. Ele é o Santo de Deus. O Santo de Deus. Eles não disseram, você é um dos santos de Deus. Não, você é o Santo de Deus, o único. Mas Jesus que não tem nada a tratar, Jesus que não tem que dar esclarecimento para demônio nenhum, Jesus o repreendeu e disse, cala-te, sinagoga não é lugar para demônio falar. A palavra não foi dada a ele. Cala-te e sai dele. A libertação chegou para aquele homem naquele dia, porque Jesus estava ali. Não há resistência. O demônio não consegue com o nosso Jesus. Não importa com quem ou com quantos eles estavam ali reunidos. Jesus disse cala-te, ele se calou. Jesus disse sai dele, ele saiu. Porque eles sabem quem é o meu e o teu Jesus. E nós temos que ter, queridos irmãos, convicção no nome do nosso Jesus. Porque o inimigo está aqui, porque o inimigo está acolá, porque o inimigo está na frente, o inimigo está atrás. E o teu Jesus está onde? Cala-te e sai dele. E Jesus disse que nos daria poder, nos daria autoridade para repreender a todos os demônios. Eu não sei se tem algum te perturbando, não sei se tem algum perturbando a tua casa, a tua família. Mas o mesmo Jesus que estava naquela sinagoga, Ele está hoje comigo e com você. O mesmo Jesus que estava naquele sábado em Cafarnaum, está nesse domingo em Garibaldi. O mesmo poder que Ele teve lá, Ele tem aqui. A mesma obra que Ele realizou lá, Ele quer realizar aqui. A mesma libertação que Ele operou naquele homem, Ele quer operar também em nossos dias. Então se tem algum demônio perturbando a tua vida, se tem algum demônio mentindo para você, te intimidando, abrindo a boca imunda dele e dizendo alguma coisa para você, se levanta com autoridade no nome de Jesus e diga cala-te. Meu negócio é com a palavra do meu Jesus. Manda ele sair, não deixe o demônio nenhum se sentir confortável na sua vida. Não deixe que ele pode visitar a tua casa a hora que ele quiser. Não deixe ele pensar que pode fazer parte do teu casamento quando ele quiser. Não deixe ele pensar que é bem-vindo para andar com você no seu carro. Não deixe ele pensar que ele pode usar o teu computador, que ele pode entrar no teu quarto. Não deixa ele achar que faz parte da tua casa, da tua família. Aqui ele já estava confortável na vida daquele homem que frequentava a sinagoga. Ele ia para o culto com aquele homem. Aquele espírito imundo estava tão bem que ia para a igreja com aquele homem e voltava.
Não permita. Nós estamos em batalha. Quando Jesus mandou aquele demônio sair, o demônio ficou com raiva e lançou aquele homem por terra, no meio de todo mundo. É isso que ele faz com quem há tanto tempo o acolheu. Ele estava naquele homem. Aquele homem o acolheu por muito tempo. Mas quando Jesus mandou sair, ele saiu e aquele homem que o acolheu, ele jogou no chão. O diabo não valoriza ninguém, não. Aqui nós somos chamados de templo do Espírito Santo, morada de Deus. Aqui nós somos chamados de vasos. Aqui nós somos chamados de santos. Aqui nós somos chamados de eleitos. Aqui onde nós adoramos a Jesus. Mas lá onde adoram o diabo, eles são chamados de cavalos. Há uma grande diferença, porque não há valor ao ser humano lá. Porque o diabo tem ira, raiva daquele que é a imagem e a semelhança de Deus. Aquele demônio lançou aquele homem por terra, mas Jesus garantiu a integridade daquele homem, porque a Bíblia diz que ele saiu sem lhe fazer mal. E aí aquelas pessoas ficaram espantadas, ficaram atônitas, não sei se com vergonha, não sei se as autoridades daquela sinagoga ficaram constrangidas. Como é que tinha esse negócio escondido em nosso meio e não percebemos? Precisou descer até nós o Nazareno para que se revelasse que havia trevas escondidas. Mas o fato é que eles ficaram espantados e começaram a falar uns com os outros: que palavra é esta? Aleluia! Sabe, a palavra de Deus é a nossa arma de guerra. Que palavra é esta que muitas vezes nós não valorizamos? Que palavra é esta que muitas vezes nós não damos a devida atenção? Que palavra é esta que nós nos acostumamos com ela? Que palavra é esta que às vezes escolhemos ouvir, que às vezes escolhemos ler, às vezes não? Quando ouviram essa palavra, que palavra é esta? Ele fala e os demônios obedecem. Aos discípulos disseram: que palavra é esta? Que ele fala e o mar obedece. Que palavra é essa? Que ele fala e o vento obedece. Que palavra é esta, meu irmão, que você tem na tua mão? Que palavra é essa que nós ouvimos na igreja todos os dias? Que palavra é esta? É a palavra do nosso Senhor Jesus, é a mesma palavra. A voz é dele, a palavra é dele, o poder é dele, a autoridade é dele, a obra é ele que faz, não é o homem, não é a sinagoga, não é o homem que tem a autoridade, é o Espírito Santo de Deus na vida do homem. Que palavra é esta que você está ouvindo? É a mesma palavra que Jesus disse lá naquele sábado. Esta palavra que você está ouvindo nessa noite, nesse domingo. Até os espíritos imundos têm que se submeter a esta palavra. Até o vento que sopra contra a tua vida, até o mar revolto que está na sua vida, tem que se submeter. Se coloque debaixo dessa palavra. Ande sobre essa palavra. Ande com essa palavra. Viva nessa palavra. Só assim os espíritos imundos não terão poder de prevalecer contra a tua vida. Só assim as lutas não vão superar a tua capacidade de lutar. O nosso inimigo pode agir contra nós. Agora, ter sucesso no que ele vai fazer vai depender de mim e de você. Ter êxito nos propósitos dele vai depender da minha posição e da tua posição. Que palavra é esta que você está ouvindo nessa noite? É a mesma palavra que os nazarenos rejeitaram, mas é a palavra que fez a diferença naquela sinagoga, naquele sábado. E é a palavra que pode fazer a diferença na sua vida nessa noite. É a palavra que pode abater o gigante que se levanta contra você. É a palavra que pode colocar essa muralha que te impede de avançar abaixo. Essa palavra pode curar nessa noite a sua vida dessa enfermidade. Essa palavra pode restaurar aquilo que está sendo destruído na sua casa. Se você precisa de uma vitória, da vitória desse Jesus, mas você quer andar segundo esta palavra, porque é esta palavra, e é só essa palavra que tem essa autoridade. É só essa palavra que tem esse poder. Nada mais na terra pode com os demônios. Não faça como os nazarenos fizeram naquele sábado, rejeitando. Aceite essa palavra nessa noite. Aceite essa palavra no seu coração nessa noite. E o Senhor Jesus Cristo possa fazer na sua vida aquilo que Ele fez naquele sábado. É pelo poder dessa palavra.